Segunda situação, problema. Situações em relação ao bullying. Essa situação é uma situação a qual eu vivi, orientei e deu certo. Deu resultados positivos. A coordenação da escola falou que realmente houve uma mudança entre os alunos. Então, a situação problema é essa. A aluna que está vivenciando esse bullying, ela é obesa e ela cheira mal. 4 alunos da sala de aula que estudavam com essa aluna provocavam a aluna falando palavras ofensivas e agressivas em relação ao peso e em relação ao cheiro. Essa aluna constantemente não conseguia permanecer em sala de aula, vivia chorando, vivia triste, bastante tímida, não tinha amigos, não tinha qualquer rendimento escolar. A coordenadora veio, era de uma outra escola e eu estava atuando na educação especial na época e ela veio me pedir ajuda. Procedimento, o qual eu realizei e deu certo. Eu chamei essa criança que estava recebendo essa situação na situação de agredida. Ela desabafou, ela disse tudo a respeito e eu percebi que era uma criança realmente bastante tímida, realmente tinha um cheiro mais forte, mas não é por falta de banho, mas como ela estava entrando, ela estava na fase da puberdade, pré-adolescência, realmente os hormônios começam a trabalhar mais. Então, os hormônios das glândulas sudoríparas, eles produzem mais forte, os hormônios são mais acelerados nessa época. E ela me contou tudo, ela desabafou, falou sobre a situação em família, a situação em sala de aula, em relação aos amigos, em relação à situação amorosa dela e tal. Pedi para chamar os outros 4 alunos, 2 homens, 2 meninos, 2 meninas, em situações separadas, porque conversa com meninos é uma coisa, conversa com meninas é outra. Não puni, não encaminhei para a diretoria, não alterei a voz, não fui agressiva e não cobrei deles o que eu também não poderia dar, que é a autorrenovação imediata. Para ambas as partes eu trabalhei. Para os meninos eu trabalhei de forma que os meninos, o homem em si, ele se vê numa posição de protetor. Então o homem protege a mulher. Então você tem que jogar com esse lado dele se sentir mais forte e por isso ele doar-se para que ele proteja o mais frágil. Então a conversa se direciona nesse lado, manipulando de forma a orientar e positiva para que ele instigue dentro dele essa parte, esse instinto protetor. Da conversa com as meninas, direcionar para esse lado altruísta, esse lado empático em se colocar no lugar dos outros. Para os 2 meninos, era bastante, fazia muita piadinha, dava muita risadinha, gostava de aparecer com as falas que ele tinha, e o outro era mais quietão. Eu percebi que o mais quietão, durante a indução da conversa, procura aqui, chega um pouquinho ali, tinha grandes problemas em casa em relação ao próprio, palavras ofensivas sobre as próprias fraquezas, por isso ele depositava isso nela. Eles não me falaram isso, com esse trabalho investigativo que a gente vai conseguindo chegar. Então, a proposta com eles foi deles transferirem a situação para aquela aluna recebendo
aquela agressividade em sala de aula, uma agressividade oculta, porque ela não é física, né? Ela é emocional. Se fosse a sua irmã, pensa. Dê o tempo para o aluno pensar. Não grita isso na cara dele, achando que com esse tempo ele vai estar pensando, autoavaliando e construindo uma capacidade empática. Pergunte, dê o espaço. E se fosse a sua irmã? E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua namorada? Ah, não! Minha namorada não vai ser fedida assim. Ah, não! Minha namorada não ia ser gorda. Ah, ok, essa não é a questão. Se fosse então... Ah, eu não tenho irmã? Se fosse a sua mãe? Ah, minha mãe já é velha, ela sabe se virar. E se fosse você? O que você faria? Aguarde as soluções deles, soluções adequadas. E para as meninas, mais ou menos a mesma conversa. Então, procurar estabelecer essa capacidade dos alunos em mostrarem quem são, para que você junto com eles façam essa autoavaliação e tentar perceber o quanto isso prejudica não só o outro, mas a ele próprio. E dar esse espaço para melhorar. E depois dessas intervenções, orientei a coordenação, professores em sala, e eles adotaram essa menina, essa aluna, e ela passou a fazer parte do grupo deles porque eles realmente conseguiram desenvolver uma capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Não imponha, faça a pessoa querer refletir, porque se você agride, ela não vai querer. Ela não vai querer refletir sobre o que você está falando. Ela vai querer contrariar. Então, quanto mais você bate no vidro para a pessoa parar, mais ela vai continuar no desespero. Apenas acene e vá orientando através do vidro com as mãos, porque você não tem a capacidade de entrar nela. Você de um lado do vidro, ela do outro. E você, com muita calma, você vai apontando, vai ali, pega aquele ali, vem aqui, faça isso. Com calma, esse ser humano vai fazendo, porque ele está vendo a sua estabilidade emocional, ele está vendo o seu equilíbrio e ele está vendo que assim ele vai chegar realmente em algum lugar melhor para ele, algum lugar melhor para ele. Mais uma vez, no último vídeo, na parte 2 do último vídeo, eu não consegui terminar por razões técnicas, então ao final do vídeo eu digo para todo mundo: vem Brasil!